Olá pessoal, tudo bem? Feliz ano novo para você. Eu quero aproveitar esse momento do ano em que nós nos tornamos mais reflexivos e mais abertos à mudança para compartilhar com você uma mudança de entendimento a respeito da saúde, do cuidado com o nosso corpo, para nós que somos cristãos. Então eu quero falar com você especificamente que é cristão para compartilhar com você um entendimento sobre saúde à luz do Evangelho que pode mudar a sua vida. E eu tenho percebido, eu sou cristão e convivo com muitos cristãos, eu tenho percebido que por não entender isso, muitos de nós cristãos são negligentes, são relaxados com a própria saúde. Eu quero mostrar para você, à luz da Bíblia, que isso é uma contradição absoluta. É uma contradição absurda que nós, como cristãos, não podemos de forma nenhuma ser negligentes ou relaxados com o nosso corpo, com a nossa saúde. Você pode ver isso vendo o ministério de Jesus, vendo quando Jesus passou aqui pela terra, o que ele mais fazia, o que ele fazia em uma parte significativa do seu tempo era encontrar pessoas que estavam com o seu corpo debilitado, com a sua saúde debilitada e restaurar a saúde. Ou seja, saúde tinha um papel fundamental e importante no ministério de Jesus e no que ele veio trazer. Então, se Jesus veio trazer saúde para o corpo, é porque ele sabia o quão importante a saúde do corpo era para o cumprimento do propósito. E eu entendi, à luz da Bíblia, que para todo propósito ser cumprido é necessário que haja um corpo. Se Jesus queria que aquelas pessoas vivessem o máximo do seu propósito, ele precisava restaurar o corpo delas, porque propósitos não se cumprem sem um corpo. O corpo é um veículo que leva alguém ao seu propósito, que conduz alguém ao seu propósito. Não é à toa que Deus poderia salvar a humanidade e que Deus poderia cumprir o seu papel na humanidade de todas as formas, porque Ele é Deus, Ele criou o mundo com a sua palavra, Ele podia fazer simplesmente com uma ordem, Ele podia salvar o mundo com uma ordem, Ele podia fazer tudo que Ele fez, Ele podia fazer tudo que Ele faz com ordens, mas repare e olhe que quando Deus quis cumprir o seu propósito de salvar a humanidade, ele veio à Terra em um corpo por meio de Jesus, para mostrar para nós hoje que tudo que vai ser feito, todo propósito que vai ser executado precisa de um corpo e precisa de um corpo que esteja em condições de cumprir o seu propósito. Então, olha só, quando Deus veio cumprir o seu propósito na terra, ele veio através de um corpo. Mas aí, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi elevado ao céu. E aí, o que Cristo fez para continuar cumprindo o seu propósito na terra? Ele estabeleceu um corpo, que é a igreja. Então, tudo que Deus faz hoje, ele faz por meio do seu corpo. Todo o propósito de Deus está sendo cumprido por meio do seu corpo. E aí nós vemos todo o ensinamento das Escrituras mostrando que Deus quer uma igreja, um corpo saudável, um corpo bem ajustado, um corpo que funcione bem, que esteja muito bem cuidado. A igreja precisa ser um corpo bem cuidado para cumprir todo o papel. A igreja não pode ter membros que estejam, ou órgãos e tecidos que não estejam funcionando bem, porque o propósito dela, o papel dela precisa da saúde do corpo. E aí nós olhamos hoje cristãos que acham que o próprio corpo é de repente algo dispensável ou é algo secundário que não precisa ser tão bem cuidado assim. Ei, Jesus usou o corpo como uma ilustração para nós entendermos o papel da igreja e o papel do próprio Cristo. Então, se você não entende o papel do autocuidado, do cuidado com o seu corpo, você não vai entender o papel da igreja, você não vai entender o papel do próprio Cristo enquanto cumprimento do propósito que ele tem para nós. E aí eu quero te fazer pensar e lembrar de uma história que aconteceu com o pastor Robert McCheyne, quando ele morreu aos 29 anos de idade. Ele contou, e ele, no seu leito de morte, ele disse assim: olha, Deus me deu uma mensagem e um cavalo para entregar essa mensagem. Eu matei o cavalo e agora não tenho mais como entregar a mensagem.
Sabe, você que é cristão, você tem um propósito a cumprir, você tem uma mensagem a compartilhar. E o seu corpo é o veículo, é o meio pelo qual você vai levar essa mensagem. Se você mata o cavalo, se você mata o veículo, se você não cuida do veículo pelo qual você vai levar a mensagem, você não vai viver tudo que você pode viver. Eu entendi que ser cristão é cuidar do corpo, porque o corpo aponta para Cristo Jesus. Não é à toa que quando Jesus estava lá prestes a entregar a sua vida, ele disse, ao partir o pão, ele disse, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Ele se simbolizou no corpo. Ele fez com que nós entendêssemos o papel do corpo para o cumprimento do propósito. Então eu quero fazer você que tem sido negligente com o seu corpo e é cristão, abrir a sua mente, se arrepender e parar para pensar e definir agora o seu corpo como um meio, como um veículo de cumprimento do propósito de Deus para sua vida, e ele não é secundário, ele não é algo menos importante. Então, eu quero te estimular a se cuidar, eu quero te estimular a cuidar do seu corpo, eu quero te estimular a procurar profissionais que vão te ajudar, eu quero te estimular a adquirir novos hábitos que são saudáveis e promover a sua saúde. Eu sou médico, mas eu não entendia isso durante uma parte importante da minha vida, e eu quero te estimular a entender cada vez mais sobre saúde, a buscar cada vez mais sobre saúde, a entender cada vez mais sobre saúde para você cumprir todo o seu propósito. Então, acompanhe, faça exames, tome medicamentos se assim forem necessários, faça exames de rastreamento, de rotina, adquira hábitos saudáveis. Eu tenho certeza que você vai ficar muito mais pronto, muito mais apto, muito mais potente para o cumprimento do propósito que Deus tem para a sua vida. Que você tenha um 2021 excelente e que dentro de 2021 cuidar do seu corpo seja uma das metas principais. Sabe que o que você faz agora, às vezes você pode estar falando assim, mas eu sou jovem, eu não tenho nenhuma doença. Você sabe que uma das coisas mais importantes que você pode fazer na juventude é construir uma reserva, é adquirir uma reserva funcional para a sua velhice. Quem cuida da saúde desde a infância, desde a juventude, tem uma velhice muito mais produtiva, muito mais saudável. Sabe que quando Jesus disse que os sãos não precisavam de médicos e sim os doentes, ele estava dizendo que alguém não precisava de médico? Não, ele estava dizendo que todos precisam de médicos, porque todos nós, quando nós nascemos, nós já nascemos programados para morrer. Então, nós nessa terra aqui, todos precisamos de médico, precisamos de cuidado, ou alguém não precisa de Jesus? Todos precisamos de cuidado, todos precisamos ir ao médico. Se você não foi no médico ainda, recentemente aí, eu acho que esse ano poucos foram ao médico, né? Talvez ninguém ainda foi ao médico. Mas se você faz tempo que não vai no médico, se você faz tempo que não faz exame, se você faz tempo que não faz um acompanhamento, se você faz tempo... Olha, eu quero te encorajar a ter um médico para chamar de seu, ter um médico para te acompanhar, ter um médico para te cuidar, para te olhar como um todo. É isso que eu faço. Eu acho que todo mundo merece, todo mundo precisa ter um médico para chamar de seu, um médico para cuidar de você por inteiro e olhar para você muito além de doenças, mas buscando e promovendo saúde. Que você tenha um excelente 2021, que Deus te abençoe e te ajude a cuidar do seu corpo para você viver o máximo que você pode viver ao longo desse ano, tá bom? Um abraço!